Meu querido telespectador do programa Evangelho Diário, a você que reserva esse tempinho do teu dia para permitir que Jesus te diga a sua palavra, a palavra do Evangelho que nós vamos ouvir agora. Dia 10 de setembro de 2020, quinta-feira, ouçamos o texto sagrado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, falou Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Deus Altíssimo, porque Deus é bondoso também para os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e vós sereis perdoados. Dai e vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será posta no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, o texto de hoje pode ser interpretado a partir de um princípio da religião, famoso ao longo da história, que nós chamamos em latim de imitatio Dei. Significa a imitação de Deus. Vejam, se nós que temos fé acreditamos que a salvação está em Deus e não no próprio ser humano, então quem nós devemos imitar é o próprio Deus e não o ser humano. Esse texto, então, pode ser entendido a partir disso. O texto de hoje, pede que nós imitemos não os homens, as pessoas, as ideias humanas, porque a ideia humana é, se alguém te bate, você retribui da mesma forma, também batendo na pessoa. Se alguém te prejudica, você se vinga de alguma maneira, não é? Se alguém te oferece algo, você retribui. Se aquela pessoa não te oferece, você também não deve oferecer algo a ela. Essa é a mentalidade humana que perpassa, em geral, o interior e o coração das pessoas. Então, imitar o ser humano nesse sentido não gera salvação, porque o ser humano é marcado por esse limite, né? Esse entendimento de pagar na mesma moeda o mal com o mal. Então, nós não imitamos o ser humano nesse sentido, imitamos Deus. Imitatio Dei, a imitação é de Deus. Então, Deus faz cair a chuva sobre bons e maus, Ele perdoa as pessoas, e assim nós encontramos salvação em Deus ao imitá-lo, porque ao fazê-lo a nossa vida é edificada. Ao imitar Deus, nós não repetimos o que o ser humano faz, se prendendo à maldade. Nós nos elevamos acima desses limites e vamos assim galgando em Deus, o Salvador, a nossa própria salvação. Entendem, gente? Então, veja, é muito comum na nossa cabeça, no comportamento de cada dia, nós nos levarmos pelas ideias humanas, imitar o ser humano. Se ninguém faz caridade, por que eu devo fazer? Se a pessoa me prejudicou, por que eu vou perdoá-la? Eu vou retribuir da mesma maneira. E aí nós vamos criando em nós um ciclo de imitação do humano na sua mazela, e a gente perde de vista a salvação. E nós prendemos a nossa vida a uma estrutura de mal. Agora, se a gente faz a imitação divina, que é o que o texto de hoje propõe, então nós nos desvencilhamos do pensamento puramente humano e entramos na lógica divina.
lógica divina que ensina a não retribuir o mal com o mal, lógica divina que ensina a fazer o bem a todos, e assim nós vamos, repito, encontrando um caminho de salvação em Deus, né? Pense nisso e tome cuidado para não criar na tua vida um ciclo do mal a partir da imitação do humano, fazer só porque o outro também faz. Pense em Deus e o imite. Esse é o caminho salvador. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fala, que Deus